Salve galera! Nessa parte eu vou te ensinar um fenômeno chamado de interferência. Mas antes de começar, vale lembrar uma regrinha que nós aprendemos nas aulas de óptica. Um dos princípios chamado de princípio da independência dos raios. Lá nós falávamos exatamente o quê? Que após se cruzar, dois raios continuavam seu caminho como se nada tivesse acontecido. Pois bem, é interessante que você entenda, quando nós falamos de ondas, a interferência é momentânea. Ela acontece no momento em que as duas ondas se encontram. Porém, uma onda nunca atrapalha a outra. Uma onda nunca modifica a outra. Isso quer dizer que após esse encontro, após essa interferência, cada uma vai continuar seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Então eu tenho dois fenômenos interessantes, que é a interferência construtiva e o outro é a interferência destrutiva. Interferência construtiva. Eu tenho, por exemplo, duas cristas, uma indo em direção à outra. A crista 1 com amplitude A1, a crista 2 com amplitude A2. Em algum momento elas se encontram. É interessante que no momento desse encontro, você vai ter uma junção das amplitudes. Logo, eu posso falar que a amplitude total do meu sistema nada mais é do que a soma algébrica das amplitudes. Então, eu tenho aqui que a amplitude total é a soma da amplitude A1 com a amplitude A2. No entanto, a onda 1 continua seu caminho após esse encontro e a onda 2 continua seu caminho após esse encontro. Então, uma onda nunca atrapalha a outra. Tá? A mesma coisa aconteceria se eu tivesse dois vales no momento do encontro. Você teria um super vale, né? A soma da amplitude do primeiro com a do segundo. Agora, se a onda fosse destrutiva, qual seria a ideia? Eu tenho aqui uma onda, nesse caso, 1 e uma onda 2, uma crista e um vale. Esse aqui eu quero destacar bem para você perceber, já que nós vamos trabalhar agora com a diferença. Então, vamos dizer, para efeito aqui de representação, então eu tenho uma onda com amplitude A1 e outra onda com amplitude A2, cujos valores em módulo de suas amplitudes sejam iguais. Então, a amplitude A1 tem a mesma intensidade da amplitude A2. No momento do encontro, nós vamos ter aqui, nesse caso, a diferença das amplitudes. Então, eu vou ter a amplitude A1 menos a amplitude A2. Como elas são idênticas, naquele momento elas zeram. A corda fica em calmaria. Som mais som daria silêncio. Luz mais luz daria escuro. Mas é o que acontece. Em seguida, a onda A2, que tinha uma amplitude A2, continua com a amplitude A2. No começo, ela era um vale. No final, ela continua sendo um vale. A onda que era uma crista, que tinha amplitude A1, continua sendo uma crista, com a mesma amplitude A1. As velocidades são as mesmas e nada foi alterado. Após se cruzar, cada onda continua seu caminho como se nada tivesse acontecido. Bem, essa é a ideia da interferência. Isso vai te gerar várias situações, tá? Lógico, vou demonstrar para você também esse fenômeno meio bidimensional, mas eu posso dizer que a interferência gera uma outra relação chamada de onda estacionária. E também, graças à interferência, é que nós temos a ressonância, que é uma coisa interessante de você saber. Galera, nessa parte eu vou te mostrar o fenômeno da interferência, só que observado de maneira bidimensional, que seriam os casos mais comuns, tipo o som que é emitido de um alto-falante ou de dois alto-falantes, né? O som emitido entre conversas entre pessoas, enfim, sons que podem se cruzar, nesse caso, e ter uma interferência. Como é que funciona isso? Bem, a ideia é bem simples. Eu coloquei para você aqui duas fontes, uma fonte 1 e uma fonte 2. Bem, cada linha contínua é uma frente de onda, que seria uma crista. Cada linha tracejada seria um vale. O que eu vou observar? Uma pessoa que está aqui ouvindo, percebendo, observando exatamente o encontro dessas duas fontes, ele vai ter uma percepção diferenciada. Ora vai ouvir mais uma fonte do que a outra, ora talvez não entenda nada devido à interferência que está acontecendo, ora fique mais ou menos intenso, enfim, ocorrerá uma interferência naquele ponto. Se essa pessoa ficar andando de um lado para o outro, essas interferências vão mudando. O que você tem que entender é o seguinte: a primeira coisa que nós avaliamos é a distância que o observador ou o sistema que estiver captando essa interferência está de cada fonte.
A distância de cada uma nós chamamos pela letra x. Então, a distância que o observador está da fonte 1, vamos representar aqui como sendo x1. A distância que eu estou da fonte 2, eu vou dizer aqui que vai ser um x2. Dessa maneira, o ΔX vai ser a diferença entre essas duas distâncias, x1 e x2. Entendemos também que essas ondas vão se encontrar e geralmente esse encontro acontecerá sequencialmente, muitas vezes. Eu tenho aqui, por exemplo, me acompanha em uma dessas linhas. Ó, eu tenho uma crista aqui. Logo, se você acompanha essa crista, no primeiro momento eu tenho um encontro de uma crista com uma crista. Crista com crista, interferência do tipo construtiva. Nesse caso, ponto zero, chamamos de máximo central. Em seguida, eu vou ter o ponto aqui onde eu encontro uma crista e um vale, então interferência destrutiva. Depois uma crista com um vale, outra crista com a crista com o vale, crista com a crista com o vale, crista com a crista. Todos esses são interferências, ora construtivas, ora destrutivas, certo? E na sequência, se você observar aqui, eu tenho um sistema que emitiu ondas, nós chamamos de concordância de fase. Logo, os números pares todos indicaram as interferências construtivas. Os ímpares indicaram as interferências destrutivas. Dizemos então que a distância entre duas interferências consecutivas vai ser a distância de uma crista até um vale. Logo, essa distância pode ser dita lambda sobre 2. E dessa forma dizemos então que esse ΔX nada mais é do que um número k. Quem é esse número k? É um número inteiro, que pode ser par ou ímpar, e a partir dessa relação par ou ímpar, ele vai ser um indicativo para dizer qual interferência que você está, no caso construtiva ou destrutiva, vezes a distância mínima entre duas interferências consecutivas, lambda sobre 2. Tá aqui. Entendemos então que essas duas fontes podem estar em concordância ou em oposição de fase. Jabor, como assim concordância? Simples. Imagina que eu tenho dois alto-falantes e eles estão ligados no mesmo aparelho de som. Logo, ele emite o mesmo pulso ao mesmo tempo. Eles estarão em concordância de fase, pau, 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 juntos. Se eu pegar fontes diferentes, há uma grande chance de elas estarem em discordância ou em oposição mesmo, batendo de maneiras diferenciadas. Bem, o que diferencia uma da outra é o seguinte. Quando eu penso em concordância de fase, o número que vai aparecer aqui, o número k, se eu fizer o cálculo, ele der um número par, isso indica para mim que eu tenho uma interferência do tipo construtiva. Mas ele pode se referir ao exercício para você como sendo um ponto de máximo. Aí se ele falar que o ponto é um ponto de máximo, em geral, nós tomamos o ponto base de raciocínio, o primeiro número par inteiro diferente de zero, que seria o 2. Porque o zero é o máximo central ou mínimo central. Então, nesse caso, eu começaria a contar do 2, até para não atrapalhar o meu cálculo, né? Mas ele poderia aparecer também para você representado por um número ímpar. Fiz a conta, o meu cara é um número ímpar. Nesse caso, se é uma concordância de fase, eu tenho uma interferência do tipo destrutiva. Mas também, ele poderia ter colocado um problema que eu tenho um ponto de mínimo. Ou que eu não percebo mais o som depois de deslocar um alto-falante. Isso quer dizer que meu número k começaria pelo menor número ímpar inteiro, que seria o número 1. E aí, se eu não encontrasse o meu lambda ou ΔX, ou o que tivesse sendo pedido, automaticamente eu iria para o 3, para o 5, sequencialmente. Todos são interferências, mas eu começo sempre pelo menor. Se for uma interferência de máximo, e eu tiver que colocar o número, e pode acontecer, tá? Você vai colocar o número 2, se for construtiva. Se for indestrutiva, o número 1. E aí, se você precisar, você vai colocando os outros números, tá? Mas, Jabor, como que eu vou saber qual que é qual? Em geral, nós começamos pelo menor número. Se precisar, você vai pôr nos próximos. Mas você tem que saber que máximo significa interferência construtiva. Ouvir um som ampliado, máximo, interferência construtiva. Não ouvir mais o som, interferência destrutiva, os ímpares.
Agora, o Enem andou pegando alguns casos de oposição de fase, num fenômeno chamado de iridescência, que é quando você enxerga, por exemplo, uma mancha de óleo no chão e parece ter um arco-íris. Isso acontece devido a um encontro da onda, onde parte reflete e parte refrata. E nessa refração, uma das partes sofre oposição de fase, sendo assim os dois raios ficam em oposição. Nesse caso, é como se tivesse duas novas fontes em oposição. E aí os números pares não indicam mais interferências construtivas. Interferências, nesse caso, seriam destrutivas, porque elas estão em oposição. E os números ímpares, no caso de uma oposição de fase, representam as interferências construtivas. Lembrando que sempre que eu precisar colocar números, porque eu posso calcular o K e descobrir se ele é par ou ímpar, e aí eu identifico a interferência. Mas ele pode citar no problema máximos e mínimos, e aí eu tenho que botar o número. Lembra, sempre que eu for colocar o número par, eu começo pelo 2. Sempre que for botar o número ímpar, eu coloco o 1. Tá? E aí, geralmente, você já acaba o exercício por aí. Raros os exercícios que você tem com o próximo número, muito raro. Tá? Mas pode acontecer, lógico. Então, é mais importante você identificar se a interferência é construtiva ou destrutiva e depois você vai montando conforme a necessidade. Top? Galera, espero que vocês tenham entendido aí, então. E bora para a próxima parte. Nessa parte, eu vou mostrar para você exatamente uma relação que acontece devido à interferência, tá? Que é chamada de onda estacionária. O que são as ondas estacionárias? Pensa no seguinte, vamos juntar aqui nosso conhecimento sobre reflexão e sobre interferência. Eu tenho uma onda e essa onda está se propagando, né? Então, quando ela se propaga aqui no meio, ela bate e volta. Vamos entender que aqui tem, por exemplo, uma extremidade fixa e ela sofre inversão. Então, a crista vira um vale. O vale vira uma crista e assim vai. E na sequência, conforme ela volta, essa crista que virou vale vai encontrar com outro vale. Então, vale com vale vira uma super onda, uma interferência construtiva. Logo, vale encontra com uma crista, interferência destrutiva. Essa sequência de encontros gera pontos, conhecidos nesse caso aqui como sendo pontos de vibração nulas ou mínimas, que seriam as interferências destrutivas. Ó, tá aqui, ID. Interferência destrutiva, tá? Então, cada ponto desse é uma interferência destrutiva, que significa que uma crista e um vale se encontraram. O nome disso é nó. Então, eu tenho nó, outro nó, tudo aqui é nó. Tá vendo? Opa. Nó, nó. Só que eu também tenho pontos de vibração máxima nesse caso, que seria quando ela vai para cima e para baixo. Ela não está nos dois lugares ao mesmo tempo. Então ela foi na crista, ela foi no vale. Nós observamos muito isso em corda de violão. Então ela vira para cima e para baixo, para cima e para baixo. Algumas vezes isso acontece tão rápido que nós temos a impressão dela estar nos dois lugares ao mesmo tempo, mas é uma ilusão apenas. Então ela vai para cima e vai para baixo, para cima e vai para baixo. Esses pontos são pontos de vibração máxima, são interferências do tipo construtivas. Tá? Então, cada ponto de vibração máxima aqui é uma interferência do tipo construtiva. E recebe o nome de ventre. Então, cada ponto de interferência construtiva aqui é chamado de ventre. E aqui eu tenho alguns deles para te mostrar, né, os ventres. Outro ponto também muito interessante é quando você tem um encontro ou relação apresentada a cada 2 nós e um ventre. A cada 2 nós e um ventre, você tem uma regiãozinha aqui chamada de fuso. Então aqui eu tenho um fuso, 2 fusos, 3 fusos, 4, 5 fusos. Então, nessa representação aqui, eu tenho 5 fusos. Tá? E mais interessante é que nós associamos muito essa relação do fuso, do tamanho do fuso, com o comprimento de onda. Então, cada um desses fusos tem um tamanho que nós falamos que é só a crista, metade da onda. Crista equivale
a onda inteira. Então, 12 metades. Então, cada fuso vai medir meio lambda. Já por, mas é crista e vale? Não. Ou é a crista ou é o vale. Não são os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, aqui, ó, lambda sobre 2. E nesse caso, mais específico, se eu quiser falar que eu tenho um comprimento, né? Olha, eu tenho um fio aqui, Jabur, cujo comprimento dele é L. Que legal, cara, que legal. Olha só que bacana, dentro desse L, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Olha isso, eu tenho 5 meios lambda. Seria uma maneira de você olhar. Como Jabur, se eu tiver 4, 3, 2, põe N, pronto. N lambda sobre 2. Onde N, nesse caso, é um número de fusos. Pronto, tá bom? Se você tiver 3 fusos dentro desse comprimento, você vai ter 3 vezes meio lambda. Se você tiver 2 meio lambda, que vira um lambda inteiro. Nesse caso, 5, ou 2,5, né? Tanto faz como você quiser representar. Mas essa é a ideia, entender o tamanho do fuso. E a partir dessa relação, nós temos funções. Ressonância. A ressonância acontece quando você tem uma interferência do tipo construtiva, onde a frequência externa se iguala à frequência natural de vibração de um corpo. Todo corpo tem uma frequência natural. Quando essa frequência se iguala, nós temos uma superposição de onda, e aí nesse caso a vibração tende a gerar uma amplitude total, uma amplitude maior, e dependendo do sistema ele não aguenta e entra em colapso. No entanto, outros funcionam com esse princípio. O micro-ondas funciona com o princípio da ressonância. O micro-ondas gera uma onda que vibra na mesma frequência da água. Logo, a água começa a vibrar, aumenta a vibração, aumenta o grau de agitação da molécula, logo ela aquece. Mas se eu pego, por exemplo, um cristal e faço uma frequência externa igual ao cristal, o cristal é rígido, logo ele tende a entrar em colapso e estourar. Alguns de vocês, talvez, e só talvez, já tenham visto aquela galera que fica em palco, os programas de palco, né? Tentando gritar pro cristal, para ver se o cristal quebra. Eles não conseguem porque falta amor. Como é que faz? Dá aquela molhadinha no dedo, passa na boquinha do cristal. O copinho vai virar para ti e falar assim, will. Preste bem atenção. Will. Aí você vai lá e fala, ele repete para ele, will. A hora que você conseguir fazer o will igual do cristal, você vai entrar em ressonância. Basta manter um pouco esse som, repetindo ele algumas vezes, que o sistema vai entrar em colapso, a amplitude do cristal aumenta, ele não aguenta e estoura. Não precisa gritar, basta emitir a frequência certa. Há muitos anos atrás, tinha uma história, e isso foi mais ou menos nos anos 40, de uma ponte chamada Ponte de Tacoma. O que aconteceu? O pessoal que fez essa ponte não fez o estudo da região. E existiam ventos ali em determinadas épocas do ano, e a frequência da vibração dos ventos ficou igual à frequência de vibração da ponte. Logo quando começava a ventar, a ponte entrava em ressonância e começava a se movimentar. Com o tempo, a estrutura não aguentou e ela entrou em colapso e caiu. Foi um erro. Hoje nós tentamos corrigir esse erro usando grandes amortecedores e fazendo cálculos de maneira correta. Fazemos cálculos para manter o sistema de ressonância afastado de pontes e outros sistemas do tipo. Usamos amortecedores grandes para evitar vibrações como a de terremotos, que podem fazer o sistema entrar em ressonância. Essa é a ideia básica. Tá? E o batimento? O batimento é quando eu tenho duas frequências, duas ondas muito próximas umas das outras. Quando eu tenho duas frequências, duas ondas muito próximas umas das outras, a diferença delas é chamada de frequência de batimento. Tá? Então, basicamente, eu posso falar para você que frequência de batimento seria, nesse caso, a diferença da frequência 1 para a frequência 2. Lógico, o valor apresentado em módulo, né? Nós não trabalhamos com frequências negativas. Logo, a frequência de batimento é apenas a diferença numérica apresentada entre esses fatores. E frequência resultante? Frequência resultante, apesar do nome sugerir que seja uma relação vetorial, que não tem nada a ver, na verdade a frequência vetorial está mais para uma média ponderada, uma média de fatores.
Então eu tenho aqui duas frequências, F1 e F2. Se eu quiser saber a frequência resultante, eu vou somar as frequências, nesse caso são duas, F1 mais F2, e dividir pelo número de frequências, isso é uma média, né? Então, isso seria a minha frequência, chamada de frequência resultante. Bem, frequência de batimento, frequência resultante são conteúdos que não caem tanto, já apareceram no Paraná, já apareceu pra gente também aqui, são conteúdos mais difíceis. Por isso que a gente cita eles, porque são termos importantes. Você tem que saber o que significa frequência de batimento, frequência resultante, para quando isso for perguntado para você, você ficar, o que é isso? Você sabe o que ele está falando, você consegue interpretar e resolver da melhor forma. Galera, eu espero que vocês tenham conseguido entender nessa parte aqui sobre fenômenos, tá? E na sequência, nós vamos falar ainda sobre cordas vibrantes, vamos falar sobre tubos, bem, tudo baseado em ondas estacionárias. Essa seria a ideia, o contexto que nós vamos utilizar. Cada vez que um tubo vibrar, uma corda vibrar, nós dizemos que ele entrou em ressonância. Ele forma essas ondas estacionárias e é a partir delas que a gente estuda as cordas e os tubos. Antes disso, eu vou falar um pouco de acústica para você entender bem o som e aí nós finalizamos com cordas, tubos e efeito Doppler. Galera, espero que vocês tenham entendido isso daí. Gostou? Deixa um like. Segue a página, está sempre colocando vídeos novos para poder ajudar você na tão sonhada aprovação, ok? Então, qualquer coisa, manda aquela mensagem. Lembre-se sempre que o Hulk esmaga, que você esmaga no vestibular.